Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Botinhão com um comentário para amanhã, dia 15. Então aquela batida de olho geral aqui só, olha, nós vemos que realmente o IFNC chegou até as médias onde a gente esperava e continua a sua descida. A mesma coisa para o índice Bovespa, olha, até passou um pouco, como a Petro também passou um pouco, mas para mim a tendência era de baixa, parece que continua, nem pensou em reverter. O índice está um pouco mais apavorado e desceu um pouco mais, está na beira de uma... Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Todo mundo gosta de um suporte, vamos ver se o suporte suporta. Vamos lá, vamos falar direto aqui do índice. Vou deixar um pouco maior para vocês verem. Então nós temos nesta região, olha, um suporte, né? Bateu aqui uma vez, tentou subir, tem gente que viu um ombro, cabeça, ombro, acho que é muita coisa, seria ombro, 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 cabeça, três pontas aqui, um Wolverine. Bom, indiferente se tem ou não tem ombro, cabeça, ombro, se quiser. Olha, desde aqui que eu estou vendo, olha, também tem uma região. Bom, indiferente, nós temos aqui no final, se tem ombro, cabeça, ombro, nós temos um ponto aqui interessante. Ou um ponto, não, uma região, né? Interessante que pode ser perdida, ou pode suportar, lógico. Mas dizer que isso aqui é uma subida, como eu venho dizendo para vocês há tempos, né? Desceu, chegou até as médias, passou um pouco, e agora está retomando a sua descida. MACD no vermelho, médias ainda apontadas para baixo. Pode reverter? Pode, mas eu não teria muita esperança. Pelo menos eu vejo que é uma descida, né? Se fosse uma subida, ele viesse aqui de baixo e descesse, quem sabe ele sobe mais um pouco. Não estou vendo, não. Vamos ver se no 60 a gente vê alguma coisa. Estou falando para quem acredita em compra, né? Que não vejo, tá? Compras nenhuma. Vamos ver aqui no gráfico de 60. O de 60 ele chegou até as médias, agora perdeu o fundo. Ótimo, que a gente estava sem direção no 60, né? Nós tínhamos topos maiores e tínhamos fundos menores. Esse gráfico é chato. E temos fundos menores, então o que eu precisava eram topos e fundos descendentes ou ascendentes. E aí, não conta esse aqui, que foi muito pouco, né? Desceu, chegou até as médias, não conseguiu romper, estava abaixo das médias e acabou descendo, perdendo o fundo agora. Estamos perto do suporte, mas topos e fundos descendentes, MACD descendo, tudo, gente, que eu olho aqui, vê descida. Algumas pessoas comentaram no final do dia aí que estava vendo uma subida. Não consegui achar, tá, gente? Onde vocês estão vendo. No gráfico de 15 foi um dia realmente chatinho, né? Deixa eu ver. Ele abriu gap, outro gap? Esse aqui é o de ontem. Eu fiquei dando aula hoje, não, é aqui de hoje, né? Fiquei dando aula hoje, não consegui participar muito. Estou só fazendo análise dos chats do índice agora, tá? O que eu consigo perceber? Que ontem deu uma lateralizada bacana, hoje ele abriu abaixo, rompeu para cima, então eu, como vocês sabem da minha regra, veio de um rompimento de fundo e fez um rompimento de topo. Botinhão, você entra aqui nesse rompimento de topo que veio de rompimento de fundo? Não, não entro. Ainda bem, a regra foi legal. Aí ele desceu uma bela de uma tacada, não chegou nem nas médias e está lá para baixo ainda. Vamos ver no gráfico de 5 por enquanto. Quem pensa em compra, não sei quem falou de compra, não estou vendo compra nenhuma, não. No gráfico de 15, aqui abriu aqui, é realmente, o de 5, perdão. O de 5, realmente pior ainda, rompeu o fundo com topo, não dá, galera, não consigo comprar isso aqui, ó. Eu não consigo entrar, ainda bem que fiquei dando aula. Esse fundo, ó. Então, do jeito que subiu com vontade, desceu com mais vontade do que subiu, perdeu o outro fundo anterior, que maluquice! Quem pegou essa descida aqui, viu alguma coisa que eu não vi, ou saiu alguma notícia que eu não consegui acompanhar, parabéns, né? Quem conseguiu pegar tudo isso. Chegou até as médias, onde eu conversei, né, Fábio? A gente sabe se eu não bater aqui. Eu falei que entre esta e esta a gente podia fazer uma venda, a gente estava procurando pontos para vender. E você estava comentando que você queria uma compra, né? Não chegou nem a bater aqui, onde a gente pensou numa possível venda, né? Era entre as duas, mas eu queria que batesse aqui em cima, faltou um pouquinho. Isso era na hora do curso, não deu para entrar nem nada, mas olha que bacana, Fábio. Né? Você viu como não era uma compra? Ou pelo menos se está abaixo das médias, eu vou preocupar mais com venda do que com compra, né? Então se ele vem por baixo e bate na média, se ele está trabalhando abaixo das médias, eu penso em venda. Se ele está trabalhando acima das médias, eu penso em compra. Ele acabou tendo mais uma subidinha aqui, que também desceu, e agora ele está de novo
nas médias. Perdeu o fundo? Perdeu, né? Bom, estou mais aqui para uma venda, mesmo o MACD dando uma barrigadinha para cima, chegando até ficar acima do zero, que foi por causa dessa pequena subida aqui, não penso em compra ainda não, tá? Não consigo ver compra. E terminou o dia, já são 16h32, para mim, pelo menos, eu não gosto de entrar nesse horário para frente, né? De repente até um trade... Não, falta o quê? 32 para 55, 50? Faltam 20, meia hora para acabar o dia, melhor ficar fora. Vamos ver a Petro. A Petro no gráfico diário tinha lá um topo duplo, desceu, até rompeu um pouco mais as médias, né, aqui no vermelho, cruzado para baixo, médias cruzadas. Para mim ainda está descendo. A hora que eu ver topos e fundos ascendentes, eu relembro o pessoal que está falando 11, 16 e 20, a Petro a 11, a 16, a 20 reais. Tudo pode ser, né? Não posso dizer que não, mas não vejo motivo ainda para sair comprando. Vamos ver no gráfico do horário. Gráfico de 60, o gráfico horário, a mesma coisa que muitos, né, que até o índice. Subiu que nem louco, não consigo contar isso aqui, desceu, chegamos até as médias ou aqui e continuou sua descida. Motivo para comprar ainda não vejo não, MACD no vermelho, o vermelho e cruzado para baixo, abaixo das médias. Se ele passar para cima das médias, a gente pensa num swing trade. Para falar do day trade, que a gente usa o 15 e o 5, está aí o gráfico D15, abaixo das médias. Ele só deu uma melhorada aqui. Você vê, Fábio, como o MACD não é o que manda, é o preço, né? O MACD estava melhorando, então ele percebeu aqui, olha, uma região que ele não rompeu o fundo, por isso que eu não venderia na média se ele não rompeu o fundo, mas ainda estava abaixo das médias. Então sair comprando eu também não saio. Então esse ponto, por isso que a gente não fez aquela venda que a gente comentou de possível venda. Poderia vender, Botinhão? Se ele não rompeu o fundo, não. Mas está mais para venda do que para compra? Sim, mas isso aqui podia ser um teste de fundo e depois ele romperia para cima, né? Eu preciso que ele rompa o fundo para eu poder entrar. Não rompeu o fundo, mas também não rompeu o topo e decidiu descer. Abaixo das médias ainda, mesmo com o MACD tentando dar uma melhorada, que é a mesma coisa, né, que a gente estava comentando, a mesma coisa que o gráfico, o MACD demonstrou. Desceu, poderia ser um teste de fundo, e quem entrou estava falando, oba, agora vai virar, né, vai fechar gap. Então, tentou. Até aqui, olha, se eu puxar o gráfico para cá, poxa, com teste de fundo. Então, aqui, chegou nesse ponto, eu acho que vai, ó. Eu também acharia. O MACD subindo, não rompeu o fundo, de repente ele desceu. Então eu entraria, bem provável que eu entraria também, se eu tivesse vendido nesse aqui, eu tivesse saído, a gente comentou, porque ele fez o teste de fundo. Aí ele decidiu, por algum motivo, não sei se saiu notícia, desceu. Então, por enquanto, não vejo compra. Para eu ser comprador, a gente precisa trabalhar acima das médias e não abaixo delas. No gráfico de 5, uma leve lateralização aqui no final do dia. Mas ainda abaixo das médias, o MACD deu uma melhorada. Mesma coisa, o MACD está só mostrando que não perdeu fundo. E que podemos sim ter uma pequena virada no 5. Podemos, mas enquanto estiver trabalhando abaixo das médias, eu vou esperar passar para cima. Aí eu posso pensar em ser comprador do gráfico de 5. Se estiver abaixo, tem até uma lateralização, mas abaixo das médias, eu prefiro ficar fora. Mesmo com o MACD dando uma melhoradinha aqui. Porque gráfico de 5 também não é muito importante, né? Sabe que gráfico de 5 um cara mais doido, ele faz isso subir ou descer brincando. A Vale, para mim, eu tenho descida, MACD no vermelho, para baixo, cruzado, não vejo ainda motivo também para comprar a Vale. Para quem quer comprar, né? Para mim, eu vejo essa subida, a mesma coisa que o índice, a mesma coisa que a Petro. Desceu, se quiser falar que tem um teste de topo aqui, que são poucos candles, mas tudo bem, e cheia de buraco, né? Voltou até as médias, está abaixo delas, médias cruzadas. Está quase perdendo o fundo. Não sei se vai perder, mas médias cruzadas, né, que de para baixo. Tudo me indicando que não acabou ainda a descida. Se passar para cima das médias, e olha aqui que legal, como ele teve uma subida forte, desceu, isso aqui deve estar na região de Fibo, fechou gap. Poxa, bacana, né? Até tentou subir
Se ela passar acima das médias, por enquanto está abaixo, a gente pode pensar em comprar para swing trade. Por causa dessa subida forte aqui. Quem sabe? Vamos ver. Por enquanto, não vejo motivo para entrar comprando. Gráfico de 15. Viu que bagunça é isso? Gráfico de 15. Bela de uma lateralização aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa. Não vou perder tempo com isso aqui não, gente. Rompeu o topo, agora rompendo o fundo. Para quem opera para gráfico de 15, eu vou olhando de 5, mas perda de tempo. Né? Tá aqui. Que bagunça. Lateralizou, aquele abriu. Rompe fundo com topo. Resumindo, no final do dia ele passou para baixo das médias. Ele conseguiu passar e está abaixo das médias. Mas bem difícil quem operou Vale hoje, hein? Vale, Petro, muito ruim de ser operado nos últimos tempos. Petro abre e fica lateralizando. Vamos lá para o dólar, que acho que é o último que faltou. O dólar aguentou chegar até as médias numa tacada só. Eu não achei que fosse aguentar. Achei que as médias de 60 iam segurá-la. Por enquanto, está abaixo das médias. Aqui chegou a quase passar. O MACD deu uma certa alegria. Teve o risco aqui. Esse aqui eu desconsidero, aquela do Maranhão, né? Do senador Maranhão. E aí ela acabou descendo. Por enquanto desceu para baixo das médias para pensar em ser comprador do dólar para swing trade. Não penso. Vamos ver no gráfico da 60 para ver se tem alguma coisa. No 60, apesar de ele ter passado as médias, eu falei, se eu tivesse comprado, eu já teria saído aqui. Por quê? Porque fechou o gap e bateu nas médias. Um pouco acima das médias. Show de bola. O que ela fez? Subiu. O que ele fez? O dólar subiu mais e mais. Tem aqui duas batidas na média, mas acho que é tão pouco, 2 candles, que eu vou considerar isso aqui como uma tacada só. Chegamos em outro ponto interessante. Eu só acho que se ele quiser subir, já foi bastante. Tudo bem, o MACD passou para cima, as médias cruzaram. Se ele quisesse subir, o que eu gostaria é que ele tivesse topos de fundos ascendentes, porque ele está na média agora do diário, e ele precisaria voltar ou no meio do caminho ou continuar sua descida, para depois ele fazer topos de fundos ascendentes, se é que quer subir. Né? Olha aqui, ó, no gráfico diário. Chegamos nas médias. Será que ele rompe para cima? Tudo pode acontecer. O ruim, vamos supor que ele faça isso aqui, é que cadê os topos de fundos ascendentes? Como é que você vai fazer? E quanto mais alto, mais complicado vai ficar seu stop. Você vai colocar seu stop aqui. Então, se ele fizesse uma pequena descida, e aí o pessoal ia falar, opa, agora dá para dar entrada porque o stop fica um pouco mais curto. Então, outra leva de compradores poderia surgir. E é isso que eu preciso, de uma nova leva de compradores ou vendedores. Eu preciso de uma nova leva. Aqui em cima, entrar comprando, quanto mais alto, mais longe do stop, mais difícil fica para mim, por exemplo, entrar. Se eu fosse entrar, eu falo, opa, não, stop é muita coisa para mim. Cadê os topos de fundos ascendentes ou descendentes? A tendência ainda é de baixo? De baixa? Então eu estou esperando ele continuar a tendência. Ou que faça topos de fundos ascendentes, porque eu não estou vendo. Então, desse jeito aqui, entrar comprando aqui, só para gráfico pequeno e com muito receio. Vamos ver no gráfico da hora, gráfico de 60, subiu, lateralizou. Se ele perdesse as médias aqui, ia ser bem interessante, né? Isso aqui ia ser uma tentativa de topo, um teste de topo, e ele perdesse as médias. Vamos ver se ele perde para a gente poder seguir. Aí se ele ficar no 60 descendo e no diário 60, ou 60 descendo e no diário também descendo, ia ficar mais confortável para quem quer fazer um trade. No diário descendo e no 60 subindo e chegou nas médias do diário, um pouco mais difícil de continuar um trade aqui. Ele bateu e ficou, né? Vamos ver no gráfico de 15. Que chato o gráfico de 15. Ele tem rompimento de topo, rompimento de fundo. Coisa ruim. Olha, sem tendência, cara. Desculpem. Não estou vendo uma tendência clara aí. Se fosse para chutar, o MACD, deixa eu ver, fica acima, abaixo, as médias de lado, as médias também aqui praticamente de lado, ainda numa leve subida, está acima das médias. Se for uma leve chutada aí, mas eu sei que eu estou esperando descida no 60 no diário. Bom, esquecendo, vai a 60 no diário, que eu não consigo esquecer, que está na minha mente. Mas isso aqui está uma lateralização, ou um triângulo, né? Não consigo ver trade aqui. O máximo está acima das médias. Mas eu também não compraria nessa média, por quê? Porque ele não rompeu o topo. Para eu poder romper, ele precisa comprar, ele precisa ter rompido, e aí sim,
voltado até a média. Não rompeu e voltou até a média, poxa, não vejo motivo para comprar não. Tomara que quem comprou, está tentando ver a subida aqui, também não rompeu o topo de novo. Boa sorte. 5. Não, gente, não dá. Olha, abriu com força, subiu com força, lateralizou, dólar meio perdidão. Ainda bem que tive aluno, dei uma olhada de vez em quando, porque a gente vem e dá uma olhada no índice, ele faz análise do índice do dólar, né? Sempre o aluno faz junto comigo. E ainda bem que não teve trade. Então. Provavelmente seria um dia muito complicado ou ficaria sem operar. Muito ruim. Pessoal, grande abraço, só cuidado com amanhã, já postei para vocês aqui no grupo Bovespa. Aqui, né? Amanhã nós temos coisas importantes, tá? Nós temos os 9h30, IPP mensal, nós temos, nem é tão importante, nós temos estoque de petróleo bruto, esse é um pouco mais importante, inclusive para nós. Nós temos uma declaração do FONC, olha que legal, a taxa de fundos do Fed, projeções econômicas do FONC, e a Yellen fala às 15h30. Então, nesse período aqui das 15h30, uau, estoques de petróleo vão atrapalhar de manhã. Olha que ruim, 9h30. Então, só os futuros estão abertos. Já vai atrapalhar ter um indicador às 9h30. Às 10h30 abre as ADRs, ou abre o mercado americano também. Às 11h30 tem um indicador importante. Aí você fala, ufa, passei. Na hora do almoço fica meio paradão. Às 15 horas tem um monte de coisa e 15h30 tem a Yellen. Atenção com o dia de amanhã. É isso aí, pessoal. Grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau, gente.